Filipenses capítulo 1, eu vou ficar com o versículo 22, 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essa foi a base da leitura que nós fizemos juntamente com o diácono Josué. Eu convido os irmãos que vão assistir em casa, os irmãos que vão de repente assistir, que estão aqui no YouTube, na página da igreja no YouTube, para depois conferir essas referências todas, compartilhe essa mensagem que nós vamos estar ministrando hoje com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser alcançadas por essas verdades que seremos instruídos nessa noite pelo Espírito Santo de Deus. Faça isso, compartilhe com os amigos, vai ter um link ali, então compartilhe com outras pessoas para que possam estar se inscrevendo na página da igreja, ADSM-PR, você acha ali ADSM-PR, você acha a página da igreja no YouTube. Você se inscreve, compartilha essa mensagem para que outras pessoas possam ser alcançadas com essas verdades. Nós temos nas últimas quintas-feiras, nos últimos cultos de ensino, eu queria dar uma óculos. Nos últimos cultos de ensino, nós temos compartilhado sobre, nós começamos falando sobre o final dos tempos. A gente entendeu que quando começou essa pandemia, as pessoas ficaram assustadas, achando agora Jesus vem, porque é uma peste. E a gente entendeu que Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja, vai vir buscar a sua igreja. Eu falava isso com o Luiz ontem. Em um período em que tiver tudo normal, onde as pessoas não estarão assustadas com nada, porque Jesus lá em Mateus vai falar, assim como foi nos dias de Noé, onde as pessoas casavam, se davam-se em casamento, comiam, bebiam, estava tudo normal, Zenilda, até que Jesus veio, até que veio o dilúvio, aconteceu o dilúvio, e as pessoas não estavam despreparadas. Então Jesus vai dizer que ele vai vir como um ladrão, que não avisa, ou seja, vai estar tudo normal. E a gente tem mostrado, logo em seguida, a realidade das pessoas que não aceitarem a Cristo, a realidade das pessoas que negligenciarem ao convite de Cristo, de entregarem suas vidas a Cristo. Temos entendido isso, desse lugar horrível que se chama inferno. Foram quintas-feiras difíceis, que a gente pôde entender como vai ser difícil as pessoas que morrerem hoje sem Deus, sem Cristo em sua vida. As pessoas que, se de repente Jesus Cristo vinha buscar a sua igreja hoje, para onde estará indo essas pessoas? É uma realidade muito difícil. E para compreendermos isso, Ronan não está passando aqui, Ronan. Para que nós possamos compreender isso, a gente precisa... Não passou. Passou agora vai. Para que nós possamos compreender isso, eu vou fazer uma breve recapitulação das últimas quintas-feiras. Eu quero que você guarde bem essas informações. Sempre quando nós ministrávamos aqui, eu chegava na minha sogra agora, daqui a pouco, para pegar a Malu ou deixar meu sogro, e eu e a minha sogra, a gente ia conversar sobre a ministração, que algumas delas foi live, ela podia vir na hora, e quando chegava lá, a gente ia conversar, e ela ficou assustada assim, com a realidade do inferno, e como hoje existe uma doutrinação de que o inferno não é real. E a gente viu pela realidade da palavra de Deus que o inferno ele é real e ele é eterno, onde as pessoas que estarão indo para o inferno sofrerão de forma eternamente. Aí surgia, eu conversando com a minha sogra, ela, e dentre tantos assuntos e perguntas, ela levantava questões que a gente entende que são dúvidas que todos
nós temos, a maioria dos irmãos tem, porque falar sobre o inferno não é um assunto que dá ibope. É mais fácil fazer uma campanha disso, uma campanha daquilo, para ganhar isso, para ganhar aquilo, do que falar de uma realidade, de um lugar para onde as pessoas que não têm Cristo vão, porque é uma realidade triste, e Jesus fala mais do inferno do que do céu. E uma dessas dúvidas que surgiu era: quem governa o inferno? Quem é o governante do inferno? A gente já entendeu que o inferno, existe um entendimento errôneo que o inferno é um lugar onde Deus está ausente, mas não é isso que a Bíblia ensina. Primeiro devemos enfatizar que Deus é onipresente, ou seja, se Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, ou seja, está presente também no inferno. Agora, de que forma que Deus está presente no inferno? A gente entendeu isso através de textos bíblicos que ao longo desse estudo de ensino nós temos ministrado através do Espírito Santo. A gente entendeu que o céu é um lugar maravilhoso, Gabi, porque o amor de Deus é manifestado ali, e isso torna o inferno um lugar terrível, porque Deus está presente no inferno com a sua ira, a ira de Deus. Deus está presente no inferno com toda a sua ira. O inferno é um lugar terrível porque Deus está lá com toda a sua ira. Hebreus 10, 31, a gente viu essa referência: horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Outro texto, Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, existe uma ira de Deus que em forma de juízo é derramada sobre o inferno. Ou seja, a ira de Deus habita, podemos dizer, no inferno. Características do inferno, a gente entendeu também que é a exposição da ira de Deus. Tomarão o vinho da ira de Deus, Apocalipse capítulo 14, versículo 10. A gente entendeu que é um lugar de terrível dor, de sofrimento, em Mateus 8, 12, Mateus 13, 42, versículo 50, Mateus 22, 13 e outras referências. Jesus descreve pelo menos 6 vezes os ímpios chorando e rangendo os dentes sobre o castigo do inferno, sobre o castigo do inferno. Aí uma vez, como a pessoa muitas das vezes, a mente dela está tão longe da realidade de que existe isso, que elas fazem brincadeira. Uma vez eu vi uma pessoa, um rapaz conversando com outro, ou era uma outra pessoa, e dizia: se no inferno há choro e ranger de dentes, o negócio é não ter dente para ir lá, que aí menos sofrimento. É uma brincadeira que ele, no momento ali é engraçado, mas não tem nada de engraçado você viver, passar a tua eternidade num lugar como esse. Como nós já falamos aqui, você sofre, cai de um lugar, você se acidenta, quebra um braço, quebra uma perna, quebra um dedo, você sente uma terrível dor, que às vezes você até apaga, desmaia, não é assim? Ou daqui a pouco está com aquela dor de dente, toma aquele remédio que você joga na água, um gosto ruim, mas tira, Espidofem, é ruim, mas você toma aquilo, desaparece a dor de dente. Lá no inferno não vai ter Espidofem. Lá no inferno não vai ter um tramal para aliviado. Jesus fala mais de 6 vezes que é choro e ranger de dentes. Em Mateus 8,12, e os filhos do reino serão lançados, e os filhos dos reinos serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. O castigo, a gente entendeu que ele é constante.
Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, os ímpios serão afligidos terrivelmente em suas almas, estando eles conscientes. Isso está no ensino claro da parábola do rico, não é parábola, é uma história do rico e do Lázaro, que nós já ministramos aqui. O rico lá no Hades, lá no inferno, ele estava consciente do que estava acontecendo. A alma dele estava consciente do que estava acontecendo. Ele estava consciente porque ele estava ali. A gente entendeu isso? Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Depois de terem seus corpos ressuscitados, os mesmos ímpios serão condenados ao inferno em seu estado final, onde sofrerão tanto em seus corpos como em suas almas o castigo pelos seus pecados. Ou seja, hoje, quando o ímpio morre sem Deus, sem Cristo, ele vai para o Hades, que é como se fosse, a gente explicou, uma prisão. Na ressurreição, para que todos passem pelo grande trono branco, os seus corpos que ficaram na cova, eles ressuscitarão, e agora corpo e alma estarão diante do trono do Cordeiro, e depois sentenciados ao lago de fogo. Então eles deixam o Hades e vão para o Geena, que Jesus fala, retrata como um lugar onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Ou seja, sofrimento eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Um castigo que reflete separação. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, aos Tessalonicenses, Paulo ensinou que os ímpios ficarão em perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Sabe quando você às vezes fala o que não deve, faz uma coisa errada, e você se sente mal com Deus, o Espírito Santo, por que você fez isso? Aí você vai lá, dobra o teu joelho, ou senta, ou chora, Senhor, me perdoa. Você está angustiado pelo que você fez, mas quando você se prostra diante, me perdoa, viu que não poderia haver, escrevi o que não era para escrever, falei o que não era para falar, fiz o que não era para, me perdoa, Senhor. Você, no mesmo tempo que você está angustiado, triste, quando você se humilha diante do Senhor, quando você pede ajuda do Senhor, clama pelo nome de Jesus, o Espírito Santo te traz uma paz. Ele testifica o perdão de Deus nas nossas vidas. Só que quando as pessoas morrerem sem Cristo, ou quando elas estiverem lá nesse lugar terrível, não haverá essa possibilidade. Não haverá essa possibilidade. Lembram que o rico, lá na história do rico e Lázaro, ele quer voltar para avisar os irmãos. O que o pai Abraão diz? Olha, é impossível agora. Eles têm a lei e os profetas para mostrar o caminho para que eles não venham para cá. Não tem como consertar as coisas. Então é nessa vida, é agora que eu e você precisamos buscar ter uma vida reta, íntegra diante de Deus. É nessa vida. Certa vez Jesus falou que os ímpios ouvirão as seguintes palavras: apartai-vos de mim para o fogo eterno, apartai-vos de mim, maldito, que eu não os conheço. Olha que declaração triste para as pessoas que negligenciam o amor de Deus. Mateus 25, 41, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a gente viu essas referências, uma terrível separação e uma difícil união, porque se lá no inferno a pessoa vai estar numa terrível separação de Deus, onde Deus não vai ouvir pelo seu socorro, pedido de socorro, ele vai estar numa terrível união, porque ele vai estar junto com o diabo e seus anjos. A besta do Apocalipse, o falso profeta do Apocalipse. Isso, uns sofrerão mais, outros menos, a gente entendeu
por incrível que pareça, de acordo com a palavra de Deus, uns nesse lugar sofrerão mais e outros menos. Como? Então no inferno vai ter níveis de sofrimento. Vamos ouvir o que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Tem essa referência e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Ou seja, aquele que sabe da realidade, e é um sofrimento, irmão, não é que imagina que essa área aqui é o inferno, essa aqui é os que estão com um nível muito alto de calor, aqui menos nível de calor, aqui é o pessoal que pecou menos. De acordo com o contexto aqui, a pessoa que sabia das diretrizes, que tinha o conhecimento, ela vai sofrer mais açoites, ou seja, o castigo vai ser maior, porque ela vai estar lá, Valdeci, por tanta gente me avisou, quantas vezes eu fui convidado para ir à igreja, quantas vezes o Espírito Santo tocava no meu coração para eu mudar de vida, que a vida que eu tinha, que o meu comportamento me levaria para o inferno, e eu não dei ouvidos. Quantas vezes eu entrei na igreja e alguém falava: eis que estou à porta e bato, e eu não abri meu coração. Essas pessoas sofrerão mais, de angústia, é angústia. Agora, Jesus ensinou o mesmo princípio, de que haverá mais rigor no julgamento dos outros. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Aí ele vai dizer que se em Tiro e em Sidom tivessem feito os milagres, as coisas lindas que foram feitas em Betsaida e Corazim, aquela população de Tiro e Sidom haveria mudado o comportamento. O que Jesus está dizendo aqui? Pessoas que já tiveram envolvimento com Deus, que já vivenciaram milagres de Deus em sua vida, e negligenciaram, foram ingratas ao Senhor, essas pessoas serão muito castigadas, porque elas não souberam expressar gratidão ao Senhor pela bênção recebida. Então a essas pessoas haverá mais castigo. Aí no mesmo contexto ele vai dizer: e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Irmão, Sodoma, que era uma cidade imunda, promíscua, vai ter menos rigor no inferno para essa cidade do que para alguém que vivenciou, que viveu o milagre de Deus, que viveu a graça de Deus, que experimentou o favor de Deus e saiu do caminho, não soube expressar gratidão. Está aí mesmo, Mateus capítulo 11, versículo 21 a 24. A gente acha, então esses homossexuais, isso, aquilo, não sei o que, os ladrões, assassinos, não sei o que, esses vão sofrer. A Bíblia está dizendo diferente. Aqui, ó. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido, porque se tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Pegou? Sodoma, Gomorra, que eram cidades promíscuas, se naquele contexto acontecessem os milagres que Jesus fez em Cafarnaum, eles teriam mudado de vida. Então é muito perigoso quando você vê pessoas experimentando bênçãos do Senhor, favores do Senhor, e não correspondendo a essas bênçãos.
Lembra quando Jesus cura um paralítico? Ele diz a esse paralítico no tanque de Betesda: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. É muito perigoso o resultado da ingratidão. Da ingratidão. Culto de doutrina, Luiz. Quanto aos antigos, isso aqui é uma outra curiosidade que eu e minha sogra a gente levantou depois dos cultos aqui. Mas os santos do Antigo Testamento que não conheceram a Jesus, eles foram salvos, eles estão aonde? Eles estão em um lugar de repouso, descansando? Onde estão os santos do Antigo Testamento? 1 Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 20: porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, na qual foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então esse texto aqui, e pregou aos espíritos em prisão, na maioria das vezes ele é interpretado apenas, as pessoas só destacam, como eu destaquei ali, aquela flechinha amarela, e pregou aos espíritos. Então Jesus, quando ele morre, ele vai e pregou aos irmãos, às pessoas que morreram antes dele, aos espíritos que estavam em prisão. Será que é isso mesmo? Jesus, quando ele morre, que ele foi lá no inferno, não é essa ideia que se tem, que Jesus, quando morre, durante aqueles 3 dias em que ele estava morto, ele foi no inferno, pegou a chave do inferno lá. Agora o diabo não tem nada, nem a chave da casa dele ele tem, nem assim que usam nos jargões de pregações por aí. O diabo não tem nada, nem a chave da casa dele ele não tem, porque Jesus foi lá e tomou. Será se é isso mesmo? Será se esses 3 dias que Jesus, o seu corpo está ali naquele túmulo, Jesus está pregando lá no inferno, está pregando lá no Hades, foi levar os espíritos que estavam em prisão para um paraíso? O que aconteceu? Culto de doutrina, Luiz. Olha o que diz em 1 Pedro, que colabora com essa ideia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. Ideia equivocada, diga-se de passagem. Porque isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Mas então, Jesus realmente foi pregado, ele está dizendo aqui, foi pregado o Evangelho também aos mortos. Então, é essa a interpretação que fazem, que Jesus nos 3 dias ele vai lá e prega aos mortos. A gente já vai entender que não é bem isso. Existem diferentes interpretações em relação à natureza dessa pregação de Jesus e à identidade desses mortos. A quem Jesus prega no inferno? As vítimas, isso são interpretações, só por título de curiosidade para os irmãos. A quem que Jesus prega enquanto ele estava morto? As vítimas do dilúvio. Essas pessoas supostamente teriam se arrependido antes de morrer. Ou seja, Daniel, Noé, a porta da arca foi fechada por Deus, daqui a pouco começou a chover, as pessoas viram que aquela coisa era séria mesmo, que encher de água, eles se arrependeram antes de morrer, mas não puderam ser salvos. Essa é uma ideia. Será que Jesus foi pregar durante esses 3 dias que estava morto a essas pessoas? Vamos mais para frente um pouquinho. Aos mortos que morreram antes do seu ministério, ou seja, todo mundo que morreu antes de Cristo, Jesus foi pregar a essas pessoas. Isso é uma outra ideia. Jesus desceu ao inferno para pregar aos mortos que morreram no dilúvio, e
não creram na pregação de Noé. Nesse caso, a pregação de Jesus teria sido de juízo sobre os mortos, ou seja, as pessoas negligenciaram o ensinamento, a pregação de Noé, de acordo com o texto de Pedro, e Jesus teria ido: olha, vocês negaram a pregação de Noé, agora vocês estão no inferno. Eu só estou dando a sentença aqui. Na verdade, teria sido uma pregação de sentença. E a gente só que se Jesus fosse pregar arrependimento ou salvação a todas essas pessoas no Antigo Testamento, era uma possibilidade, era uma chance. Só que olha lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então a pessoa morreu, irmã Terezinha, depois que morreu é só o juízo, é só juízo. Esse texto de Hebreus coloca por terra todas essas possibilidades que Jesus teria pregado e ir para algum tipo de gente no inferno. Cai por terra tudo isso. Jesus teria ido ao inferno pregar o Evangelho e libertar aos santos do Antigo Testamento. Essa é uma ideia que é muito comum. O próprio Martinho Lutero, em determinado momento, ele defendia isso. Os santos do Antigo Testamento morreram na promessa e Jesus precisou aparecer a eles para que a promessa fosse cumprida. Todos eles morreram na promessa de que Cristo iria vir, o Messias, o ungido, iria vir para reinar sobre Israel. Abraão morreu nessa promessa. Desde que a sentença foi dada lá em Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher iria surgir um que iria resgatar o homem, desde essa sentença existiu essa esperança da chegada do Messias. Então os santos do Antigo Testamento, eles morreram com essa expectativa. Mas será que é isso mesmo? Olha lá o que diz em Salmos capítulo 16, versículo 10: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Essa é a ideia de que Jesus usa esse texto para explicar a ida de Jesus ao inferno, a suposta ida de Jesus ao inferno. A gente vai entender que não é isso. Esse inferno que o Salmos 16 e 10 está retratando é o inferno enquanto cova, que o seu santo veja a corrupção, o seu corpo seja decomposto. Jesus passou um pouco mais de 24 horas, se você for contar, das 6 horas da tarde, das 3 horas da tarde que ele morre, e até domingo de madrugada que ele ressuscita, é um pouco mais de 48 horas, ou seja, não houve tempo dele se decompor, não houve decomposição. Então esse texto vai falar disso. Agora, Mateus capítulo 12, versículo 14: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, é o mesmo texto que leva o corpo físico, é o corpo físico de Jesus, que fica 3 dias e 3 noites, no seio da terra. Não é que Jesus vai ao seio da terra e lá no seio da terra, no meio da terra, no globo terrestre, tem um lugar chamado inferno. Não existe referência bíblica para ele. Porque Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9: por isso é que foi dito, quando ele subiu, agora prestem bem atenção, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também descera às profundezas da terra. Levou cativos muitos prisioneiros. Quem são esses prisioneiros? A gente vai entender que essa interpretação é a mais comum pela Igreja Católica, em algum momento por Martinho Lutero. Mas o que a palavra de Deus vai dizer? Quem são esses espíritos em prisão? Efésios capítulo 4, versículo 8: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. A obra de Cristo é completa, porém ela pode ser ela é manifestada em etapas. A obra de Cristo no Calvário, ela foi completa. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 6: e nos ressuscitou
juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, lembra do último culto de Santa Ceia, ou foi o culto de Páscoa, que nós estávamos em uma prisão, e com a morte de Cristo, Ele nos tira dessa prisão e nos coloca em um lugar de alturas, ao seu lado, junto com Ele. Através da sua ressurreição, Ele nos justifica, ou seja, nos garante uma vida diferente do que nós tínhamos outrora. Agora, o posicionamento do salvo em Cristo é visto como ressuscitado e assentado com Cristo nos lugares celestiais, porém, condicionalmente ainda está aqui nesse corpo. De forma espiritual, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, mas só que a gente, como eu sempre digo, é comedor de arroz e feijão aí. Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, estamos sujeitos a toda a situação que após a queda do homem lá no Jardim do Éden, ele se tornou. Então, e sobre o Senhor ter levado o cativeiro, que diz, vamos ver o que diz lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 29. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, ou amarrar o valente, saqueando então a sua casa? O que Jesus está dizendo quem pode entrar numa casa para tentar tirar alguma coisa de um camarada valente, forte, sem primeiro não ter uma estratégia de amarrar essa pessoa? Ele amarrado, aí sim você pode ir lá e tirar. Foi o que Jesus fez por nós. Ao vir ao mundo, Ele amarrou Satanás, isto é, limitou o poder sobre o homem. Sempre que ele encontrava um processo, Jesus libertava, mostrando o seu poder e sua superioridade sobre Satanás. Então, quando Jesus vem ao mundo, Ele testifica isso. É uma mensagem que fica que Ele tem poder sobre Satanás. Ele tem o seu nome, depois tem poder sobre os demônios. Ou seja, o Satanás que havia se tornado praticamente o dono, de forma usurpou tudo que era de Deus, ele vai lá e toma para si, sem ser dono. Com a morte de Cristo, ele perde esse poder. Se a pessoa falar: Senhor, a minha vida te pertence, sobre essa pessoa, Satanás não tem poder. A palavra de Deus vai dizer que foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. É nesse contexto que ele levou o cativeiro, ou seja, aquele que estavam presos debaixo das correntes do diabo. O Senhor Jesus, com a sua morte, ele arranca esse homem dessa prisão e leva para estar junto com ele, para uma vida diferente. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 14, ao 14. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquele exemplo que a gente sempre dá aqui: ele nos transportou, ele nos tirou do poder do diabo e nos transportou para o reino do seu filho de amor. Ou seja, tirou aquela vida de prisão, de miséria, que nos levaria ao inferno, ao lugar que há choro nos dentes. O Senhor Jesus, Ele paga a nossa dívida e nos liberta. Isso com a sua morte. Com sua ressurreição, Ele nos justifica, Ele garante uma vida diferente. Isso levou cativo o cativeiro.
Não tem nada a ver Jesus descer do inferno e abrindo as celas, vamos. O pessoal que está lá é outra história, estão lá, só estão aguardando o último dia, em que todos deverão se apresentar diante do trono branco. Amém, irmãos? Como que está? E aí, Fernanda? A gente volta de novo na próxima quinta. Ao ressuscitar, essa parte a gente... Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. E visto que os filhos participaram... eu fiz sem óculos hoje, irmãos. Aí começa... E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. O império da morte era de Satanás. Não existia a possibilidade mínima para o homem. O império da morte era de Satanás. Isso é do diabo. Mas o Senhor Jesus, ele se manifestou para que todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aí a gente vai ver em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, é isso que diz aquele texto, e levou o cativo o cativeiro, entendeu, Daniel? Amém? Esse aqui seria o contexto ideal. E nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Ficou claro? Quando Jesus leva cativo o cativeiro, descrito por Paulo, a Bíblia não afirma que os antigos, não afirma que os santos do Antigo Testamento foram para um lugar de espera. Que hoje não é muito comum quando salvos em Cristo morrem, a pessoa agora está descansando. A ideia é que a pessoa está no lugar agora dormindo. Interpretação equivocada. Está descansando. Estava muito doente. Foi descansar agora. Será se é isso? Será se os santos do Antigo Testamento e os santos de hoje, depois de Cristo, quando morrem, estão em um lugar de repouso, sem se mover, estão deitados, dormindo, estão em um sono? Vamos entender isso. Quando a pessoa no Antigo Testamento morria, ela ia para um lugar de descanso. Olha o que diz Gênesis capítulo 5, 24. Ou ia para uma prisão aguardar a mensagem de Cristo. Olha o que diz em Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus levou para junto de si Enoque, para junto de si o Enoque. Segundo Reis 2 e 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias foi diretamente para onde? Para o céu, não foi para um lugar de espera. Então, os santos do Antigo Testamento não estavam esperando Jesus e pregar para eles. Todavia estou continuo contigo, tu me sustentastes pela minha mão direita. Salmo 73, 23 e 24. Guia-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Ou seja, no Antigo Testamento, os santos morriam, eram recebidos em glória. Os santos do Antigo Testamento também foram justificados pelos méritos de Cristo. É isso que foi falado na escola dominical última, agora nesse último domingo. Todos os santos do Antigo Testamento que morreram, eles morreram também, foram aos céus, foram recebidos em glória pelos méritos de Cristo. Mas Cristo não tinha vindo ainda.
Como assim? Pelos méritos de Cristo. Olha a palavra de Deus, o que diz em Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu na promessa: de ti farei uma grande nação, abençoar-te-ei quem te abençoar. Lembra aquela promessa que Deus fez a Abraão? Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Já existia a promessa feita lá em Gênesis 3, capítulo 15, que da semente da mulher, esse semente da mulher apontava para Cristo, era o ungido, era o Messias que haveria de vir. E todos esses santos morreram nessa esperança. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 15: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus também capítulo 1, versículo 2: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé existia uma esperança de um Messias, e essas pessoas todas, esses santos todos, esperavam por esse Messias, morreram esperando esse Messias. Olha o que diz mais em Hebreus capítulo 11, agora versículo 13, versículo ao 16: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Morreram, mas não conseguiram visualizar o Cristo. Morreram na promessa, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros em terra peregrina, eram peregrinos em terra alheia. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejavam uma melhor, isto é, a celestial. Todos eles morreram na esperança de algo muito melhor, que iria acontecer a partir de Cristo. Ou seja, eles acreditaram que iria vir um Cristo. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui para os irmãos. Os judeus estão esperando nessa promessa ainda. Esse Cristo para eles ainda não apareceu. Aí João vai dizer que ele veio para o que eram os seus, João capítulo 1, mas os seus não o receberam, não o reconheceram. Mas a todos quanto o receberam, eu e você, a estes foi dado o direito de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus. Eles estão nessa promessa ainda. Eles estão nessa promessa ainda. Eles creram fielmente no Messias que haveria de vir. Então, esses santos do Antigo Testamento, eles morreram e foram direto para estar junto de Deus. Não foram para um lugar de espera, para depois serem evangelizados, receberem a Cristo, para depois Cristo pegar eles e levar para o paraíso. A gente já entendeu isso. Ficou claro isso, irmãos? Ficou claro isso? Jesus desceu ao inferno para tomar as chaves de Satanás. Isso foi uma outra curiosidade minha e da minha sogra. Olha o texto. Essa ideia também tem raízes em uma interpretação sobre o resgate pago a Satanás na expiação de Cristo, ou seja, essa ideia equivocada de que Jesus pagou, a nossa dívida foi paga, né? A gente já entendeu isso. Existia um entendimento equivocado de que essa dívida foi paga a Satanás. Jesus com a sua morte paga a Satanás e resgata o homem. Só que Satanás não tem nada, ele usurpa de forma bandida a vida do homem.
A dívida que Jesus paga na cruz foi a Deus, porque o prejuízo que nós causamos com o nosso pecado é a Deus, é a justiça de Deus que fica em débito, e a justiça de Deus precisa ser quitada, toda dívida precisa ser paga, e Jesus vem e paga essa dívida com sua morte a Deus, e resgata o homem para si. Então já entendemos que essa dívida não tem nada a ver com Satanás. A dívida que Jesus paga foi a Deus, porque o nosso pecado foi contra Deus. Ele destruiu aquele que utilizava da morte, como já acabamos de ver, como arma contra nós. Satanás utilizava até Cristo a morte como arma contra o homem. Mas a partir de Cristo, nós entendemos pela leitura que nós fizemos no começo pelo Josué, que se nós estamos vivendo aqui, é bênção, glória a Deus, mas morrer é lucro, porque a morte não é mais uma arma do diabo. A partir de Cristo, a partir do que Cristo fez por nós, a morte se torna uma oportunidade para nós estarmos com Ele. É por isso que Paulo vai dizer que a morte é lucro. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, essa chave que Jesus foi e tomou, não é a chave do inferno. Como a gente já entendeu aqui, o inferno hoje está vazio. Mas aonde os demônios fazem suas reuniões? Se o inferno está vazio, Luiz? Sabe, nessas orações bem fervorosas, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a força do mal e voltem para o inferno. Mas lá no inferno está vazio. E aí? Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, aí lá em Zacarias também, Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 2, a gente vai ter o entendimento que Satanás sempre desejou a morte do homem, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Ele até se apresenta diante de Deus para acusar os justos, ou seja, Satanás sempre buscou a morte do homem. E esse poder ele tinha até o Calvário. A partir do Calvário, isso que o texto está querendo dizer, Jesus toma essa chave, esse poder. Chave é poder. Quem tem a chave da igreja? Tem o poder de entrar a hora que quer aqui. É um poder, é um acesso que você tem. Satanás tinha esse poder sobre a vida do homem. Com a morte de Cristo, Jesus vai lá, me dá esse poder. Agora é eu que tenho esse poder. Agora, para que isso seja fato na nossa vida, eu preciso abrir meu coração e entender que Ele é o meu Senhor. Compreender o que foi feito no Calvário. Quem está no inferno? Se nas orações às vezes voltem para o inferno. Se o inferno a gente entendeu que está vazio. Só para a gente entender um texto que dá base para entender que o inferno está vazio. O inferno, irmãos, enquanto Giena, a gente entendeu nos cultos passados que existe o Hades ou o Sheol no Antigo Testamento, em grego, em hebraico, que é um lugar temporário, é como se fosse uma prisão, de forma temporária. Quando as pessoas morrem hoje ou no Antigo Testamento, eles vão para o Hades ou para o Sheol no Antigo Testamento. Naquele grande dia, onde todos os ímpios estarão diante do trono branco, aí sim eles serão lançados no Giena, no inferno, enquanto lago de fogo, que Jesus descreve como onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Está entendido isso? Então, o inferno, enquanto Giena, ele está vazio hoje. O que está ocupado é o Hades, ou o Sheol do Antigo Testamento. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, o Giena,
onde está a besta e o falso profeta. Ou seja, onde está a besta e o falso profeta? Isso aqui é no último julgamento. O diabo vai ser lançado. Antes dele estava quem? A besta e o falso profeta. Pelo que nós já estudamos, em que momento que a besta e o falso profeta serão lançados nesse lugar, que vão inaugurar o lugar? Logo após a grande tribulação, eles serão lançados. O falso profeta e a besta serão lançados. Eles irão inaugurar esse lugar. Durante o milênio de Cristo, Satanás é preso. Após o milênio de Cristo, ele é solto mais um período de tempo. Aí depois desse período de tempo, ele é amarrado novamente e é lançado. Ele é o terceiro adorador do inferno, do lago de fogo. Ficou claro isso? Apocalipse 19:20. E a besta foi presa. Isso aqui é o texto logo depois da grande tribulação. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais que enganou, o que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos. São os primeiros comedor de arroz e feijão, com corpo e alma, que são lançados vivos no Geena, no lago de fogo, onde o verme não morre e onde o fogo não apaga. Logo em seguida deles, o diabo, depois do milênio, ele é lançado também. E agora, o terceiro grupo que vai chegar no inferno, que a gente viu, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ficou claro? E quando se diz, como a pergunta que eu fiz, volta para o inferno. Inferno, irmãos, é um lugar hoje, é convencionado pelos púlpitos, pelos pastores, pelos pregadores. Inferno, quando você ouvir essa expressão, em nome de Jesus, saia desse corpo e volte para o inferno. Ou seja, nós repreendemos, volte para o inferno. É uma expressão, inferno hoje, nesse sentido, é como se fosse uma assembleia, uma reunião dos demônios, com o diabo, com o seu chefe lá, com o Lúcifer. É um lugar, nos ares aí, em algum lugar, eles se reúnem, ali é o inferno, ali é denominado de forma convencional. Ficou claro isso? Hoje, o diabo ele não tem um lugar fixo. O Josué, contrário de algumas ilustrações, quadros, está lá um tronozão, capetão lá feião, com um chifrão do Satangos lá, lembra do seu de Satangos? Está lá ele com o Satangos com um garfão aqui do lado, numa grande reunião. Não existe esse lugar físico. Hoje, as pessoas que morrem sem Cristo hoje, eles vão para o Hades, que é um lugar temporário. Nem o diabo está lá no Hades. E o que atormenta essas pessoas lá no Hades? As pessoas que morrem, olha, presta atenção, as pessoas que morrem hoje sem Cristo, eles vão para o Hades, não é o lago de fogo ainda, eles estão no Hades, já estão sendo atormentados, de acordo com a passagem, com a história do rico e do Lázaro, eles já estão sendo atormentados. Mas por quem estão sendo atormentados se o diabo não está lá? Os demônios não estão lá. Eles estão sendo atormentados pela ira de Deus. A gente não falou no começo que esse lugar, a ira de Deus, o cálice da ira de Deus é derramado? O inferno é inferno porque Deus está lá com a sua ira. O céu é céu porque Deus está lá com todo o seu amor. Agora, por que nós temos falado disso, irmãos? Para trazer medo, para trazer, meu Deus do céu, eu tenho que orar para não ir para um lugar desse. A preocupação do cristão não é em ir para o inferno. Se eu compreendi o que Jesus fez por mim no Calvário, eu não preciso temer o inferno. Se eu entender o que foi o Calvário e a ressurreição de Cristo, eu não preciso temer.
dobrar o meu joelho e orar pelas pessoas que, se hoje morrerem, ou se Jesus voltar hoje, essas pessoas podem ir para lá. Essa é a nossa preocupação como igreja. Não é em ir ou não para o inferno. Se eu e você entendemos o que Jesus fez no Calvário, nós almejamos o céu. Eu e você, nós precisamos almejar o céu. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, Paulo dizendo, foi ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso. E ele viu coisas lindas, ele fica maravilhado com o céu. E a partir disso, a vida dele é motivada, as suas atitudes são motivadas a fazer coisas para que conduza ele para esse lugar. O céu, o inferno, a gente não precisa se preocupar com todos esses horrores. A nossa preocupação é em relação aos outros, em orar, pedir que o Espírito Santo venha trabalhar nessas vidas. Lucas capítulo 23, 43, e disse Jesus, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no meu paraíso. A gente viu um texto anterior aqui, o que fazer para ser salvo do inferno? Romanos capítulo 10, versículo 13, aquele que me invocar o nome do Senhor será salvo. É invocar o nome do Senhor. Lucas capítulo 23, 43, a gente vai ver a história do ladrão, que Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso. O que Jesus diz? Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Hoje mesmo. Ou seja, Jesus, com a sua morte, ele não ia para o inferno pregar para ninguém. Ele está dizendo, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Tem uma outra referência aqui, aqui é uma observação que eu coloquei sobre o céu, mas eu vou pular. A preciosa esperança que o salvo em Cristo pode ter de estar com Cristo imediatamente após a sua morte, é sair desta vida pela morte ou pelo arrebatamento. O salvo em Cristo não está esperando pelo cumprimento de profecias do Antigo Testamento ou pela vinda do Anticristo, pela concretização da apostasia, pela deteriorização das condições do mundo, e nem pelo reino milenial de Jesus. O salvo em Cristo tem que almejar, tem que desejar estar com Cristo agora. É por isso que Paulo faz aquela leitura lá. A esperança do crente é estar com Cristo. Assim como a noiva quer estar com o noivo, assim como o noivo quer estar com a noiva, esse tem que ser um desejo que tem que arder no nosso coração, estar com Cristo. Isso nos leva até aquele entendimento que Paulo tinha. De querer morrer. E ele não leva essa ideia mais para frente, porque ele entende isso como lucro, porque ele conhecia a necessidade dos irmãos de Filipos. E ele entendia que ele ficando em Filipe era mais lucro ele estar ali. Estevão, quando ele está sendo apedrejado, vai ser apedrejado, ele está lá de joelho e ele levanta a sua cabeça, ele faz a seguinte declaração, Atos capítulo 7, versículo 56, 57, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Aí logo em seguida ele vai dizer, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmão, Estevão já tinha apanhado um monte, e agora ele ia ser morto apedrejado, ou seja, ia ser uma morte lenta. Mas quando ele tem aquela imagem, e ele faz essa oração, Senhor, recebe o meu espírito. Você acha que ele queria estar aqui? Ele não queria estar aqui, ele queria ir logo. E ele faz essa declaração, recebe o meu espírito. E aí você vai entender lá no final, e tendo dito isso, adormeceu, ou seja, o seu corpo adormeceu, porque a sua alma, o seu espírito já estava na eternidade com Cristo, foi recebido com Cristo. Sabe o que me chama a atenção? No começo, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Em
condição de receber aquele santo que estava prestes a chegar ali naquele lugar. Então é com esse entendimento que Paulo vai dizer: Senhor, é lucro eu estar contigo, é lucro eu estar contigo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Os irmãos que podem, fique em paz, Luiz, fique em paz, fica sentadinho. Os irmãos estão com criança. E a gente vai entender que o Senhor Jesus sempre expressou o desejo ardente de ter os seus servos consigo o tempo todo. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque quando Gabi, a pessoa morre, o crente salvo em Cristo morre, ele não vai ficar num lugar esperando de repouso. Ele já está com Cristo. Ele está com Cristo. Ele está com Cristo. Jesus vai falar em João capítulo 12, 26: onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Jesus está onde? Hoje, à destra de Deus. E onde quer que ele quer que eu e você venhamos estar? Junto dele. Entendeu? E aí, sabendo dessas verdades, a gente vai ficar preocupado em ir para o inferno. Se existe um paraíso, se existe um céu glorioso. Outra expressão de Jesus: para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou preparar lugar. Ou seja, ele foi preparar lugar. E vos levarei para mim mesmo. Ou seja, o cristão morre, ele vai para junto de Deus. Amém, irmãos? Ficou claro essas informações? Que o Espírito Santo, as informações sobre o inferno, não venha trazer medo, não venha trazer preocupação. Preocupação, medo sim, precisamos ter, quanto às pessoas que estão em nossa volta, que se morressem hoje, poderiam ir para o inferno. Para que nós venhamos orar, para que nós venhamos interceder por essas pessoas. Agora, quanto a nós, que entendemos o que Cristo fez no Calvário, por mim e por você, irmãos, o céu nos espera, é o céu que nos espera. Mas a nossa cidade, como Paulo fala aos irmãos filipenses, capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porquanto ouvimos da nossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. A nossa esperança, a esperança do crente, precisa ser o céu. Preocupação em relação ao inferno quanto aos outros. Agora, se de repente alguém que está aqui ou que vai ouvir em casa em um outro momento, se sua vida, se você não tem sido grato a Deus pelo que Ele tem feito na tua vida, pelos livramentos que Ele tem dado a você, pela cura recebida, pela oportunidade, pela graça, pelo favor que Ele tem oferecido a você, aí você precisa ficar com a orelha em pé, porque a gente entendeu hoje que haverá mais juízo a essas pessoas do que muitas pessoas aí que levam uma vida de qualquer jeito. Quando você experimenta Deus, quando você experimenta o favor de Deus, Jesus diz: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Amém, irmãos? Desejem o céu, desejemos o céu, desejemos o céu. O cristão, quando compreende o que Cristo fez, ele não fica preocupado pela sua vida em ir para o inferno. A preocupação é pela vida do outro. Leve essa palavra no seu coração. Você que vai assistir em casa, tem essa palavra no seu coração, tem essa preocupação no seu coração em relação a outros, em falar de Jesus, em evangelizar, em testemunhar daquilo que o Senhor fez no Calvário. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos estar orando para que o Espírito